Declaro aberta a 37ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Senhores vereadores, hoje a nossa pauta é única. A primeira sessão, discussão do orçamento valendo para 2019. Lembrando que hoje tem as discussões, os encaminhamentos, mas as emendas que porventura venham a ser apresentadas só para a segunda votação na próxima semana. Encontra-se na pauta, como eu disse, o orçamento 2020, por isso que o expediente é de apenas 30 minutos, vai ser encerrado às 18 horas. Estávamos em reunião discutindo exatamente a peça orçamentária. Peço ao senhor Olinto Voltarelli que faça a leitura célere dos processos. Boa tarde a todos. Processo número 1005 de 2019. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.481 de 11 de novembro de 2019. Ciente. Processo número 5151 de 2019. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.480 de 8 de novembro de 2019. Ciente. Processo número 5197 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que altera a lei número 5.042 de 24 de novembro de 2011, que institui sistema de sorteio de prêmios para estimular o pagamento em dia do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e da outras providências. Caminhe em regime de urgência às comissões. Processo número 5198 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que altera dispositivos das leis municipais número 2.454, 17 de outubro de 1977, 3.347, de 21 de janeiro de 1994, 5.258, de 10 de dezembro de 2014, 5.562, de 28 de setembro de 2017 e Lei Municipal número 3.944, de 6 de dezembro de 2000 e da outras providências. Caminham em regime de urgência às comissões. Processo número 5150 de 2019. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação pelo Poder Executivo do município de São Caetano do Sul de apólice de seguro para ressarcimento a munícipes nos casos em que seus veículos automotores sejam objeto de furto ou dano quando estacionados no sistema rotativo, Zona Azul e da outras providências. Caminhe às comissões. Processo número 5217 de 2019. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a afixação de avisos em recintos coletivos fechados sobre os malefícios causados pelo uso dos cigarros eletrônicos no âmbito do município de São Caetano do Sul. Caminhe às comissões. Processo número 5180 de 2019. Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando reparos na fiação na Rua Espírito Santo, em frente ao número 57, bairro Santo Antônio. Caminhe às comissões. Processo número 5189 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à GCM Patrícia Cândido pela premiação da medalha de ouro recebida no México na modalidade de levantamento de peso nos Jogos Latino-Americanos de Policiais e Bombeiros categoria até 84 quilos, ocorrido dia 19 de novembro. Encaminhe às comissões. Processo número 5199 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações para o Conselho Municipal da Comunidade Negra de São Caetano do Sul e as Secretarias Municipais de Assistência e Inclusão Social, SEAIS, e de Cultura, SECULT, pela organização e realização da segunda edição da AfroSanca, realizada nos dias 23 e 24 do corrente mês. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 5.200 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Grupo de Capoeira Menino Chorou pela promoção do 24º Encontro de Capoeira realizado no Lion Santa Paula em 23 deste mês. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 5205 de 2019. Caio Eduardo Kim Jesus Funac.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando a remoção imediata dos fios inutilizados que encontram-se amontoados nos postes de eletricidade, bem como estudos para a implantação de fiação subterrânea, sistemas de aterramento de fios elétricos no município. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 5220 de 2019, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações a GCM Patrícia Cândido, medalhista de ouro nos Jogos Latino-Americanos de Policiais e Bombeiros, realizados no México na categoria de levantamento de peso. Encaminhe as comissões. Perdão. Coloco em discussão e votação o requerimento. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 5221 de 2019, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações aos paratletas são caetanenses Raíssa Rocha Machado, Gabriela Mendonça Ferreira, João Vitor Teixeira de Souza Silva e Júlio César Agripino dos Santos, medalhista no 9º Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, realizado em Dubai, nos Emirados Árabes. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em votação os requerimentos de segurança. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Terminado o expediente de 30 minutos por se tratar de projeto específico para a lei orçamentária. Antes da explicação pessoal, peço a todos que possam, para que em pé façamos 1 minuto de silêncio em função dos votos de pesar que encontram-se na mesa. Finado o expediente, passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, vereador Tite Campanella. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui compartilhar algumas informações que eu recebi hoje do secretário de Assistência Social, Daniel Córdoba, que também é vereador desta casa, está afastado, com relação ao evento que ocorreu no domingo passado, que foi uma ação social do 3º Dia Mundial do Pobre da Igreja Católica. Na verdade, é uma preocupação que a cidade já manifestou, que essa casa, inclusive, já aprovou, inclusive, requerimento de informações com relação ao aumento da população de rua, que nós temos enfrentado, uma realidade social que não só São Caetano do Sul enfrenta, mas outras cidades também, São Paulo, Santo André, São Bernardo, ou seja, acho que hoje não tem município de São Paulo que esteja livre disso. E esse 3º Dia Mundial do Pobre na Igreja Católica foi uma ação, foi feita ali na Praça Cardeal Arco Verde, e ela teve uma série de pontos positivos que eu quero aqui colocar para os senhores vereadores. Nesse dia, nós tivemos 18 atendimentos na carreta da saúde, 12 atendimentos na carreta odontológica, tivemos chuveiros volantes e banheiros químicos disponibilizados, orientação para trabalho, renda, abrigo e documentos pela equipe da assistência social, e foram atendidas em torno de 200 pessoas, entre moradores de rua
e moradores de baixa renda. Havia corte de cabelo e de barba realizado ali pelo pessoal da igreja, doação de roupa e produtos de higiene, inúmeras ações culturais também. E de todos esses moradores de rua, nós tivemos 7 encaminhamentos para clínicas terapêuticas para combate de álcool e drogas. Ou seja, 7 moradores de rua manifestaram vontade de se internarem voluntariamente numa clínica para tratamento de problemas com álcool e drogas. Essa administração acredita que desta forma é que a gente pode combater o problema. Não esperem dessa administração nenhuma medida higienista, nenhuma medida radical em relação aos moradores de rua, que isso vai ser através da educação, vai ser através do contato social que a gente vai conseguir diminuir um pouquinho essa situação. Se bem que a solução definitiva acho que passa por problemas macro-nacionais que têm que ser solucionados para isso. Quero também colocar aqui que essa ação da Igreja Católica é muito interessante. Como eu disse aqui, é o terceiro Dia do Pobre da Igreja Católica. A Igreja Católica que ainda depois de tantos e tantos anos, a maior instituição de ensino do mundo, a maior instituição médica do mundo, a maior instituição assistencial do mundo, o maior orfanato do mundo, o maior dispensário de medicamentos do mundo, e não tem uma ação social que seja maior do que aquela que é realizada pela Igreja Católica no mundo inteiro. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro, porque às vezes o tempo vai passando e as mazelas sociais elas continuam aumentando e a gente ouve críticas cada vez maiores até por uma questão ideológica, uma questão de posicionamento político. Então, eu acho que todos nós, a Igreja Católica é uma instituição secular que deve permanecer sempre. Nós passamos, a Igreja continua. E é importante colocar isso. Todas as instituições mantidas pela Igreja Católica tornam ela como uma maior entidade benemerente do mundo, em qualquer setor que a gente olhar. E a Igreja Católica e a Secretaria de Assistência Social estão de parabéns por essa ação que realizaram aqui no domingo passado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Boa noite a todos, mesa, nosso presidente e agora, Olinto Voltarelli, nossos nobres pares, público presente e aqueles que nos assistem. Já quero começar agradecendo, no último domingo teve o Fest Jovem, agradecer à Secretaria da Cultura, em nome do João Manuel, nosso secretário. Foi um excelente evento, muitos skatistas presentes, Maurício Fernandes. E muitos jovens também comentaram comigo, eu estive lá, muitos comentários parabenizaram a Prefeitura, a Secretaria e nós vereadores por essa iniciativa dentro do Chico Mendes. O pessoal agradeceu muito, dá os parabéns ao secretário João Manuel e a todos os presentes que lá estiveram. Guto, a Liana também, que faz acontecer esse tipo de evento. Já convidando no próximo domingo, no dia 1º de dezembro, o evento de skate que vai ter na Kennedy também, o primeiro Best Trick, que vai ter a partir das 10 horas da manhã, na altura da Kennedy 2000. O esporte cada vez mais crescendo na cidade, no mundo, no estado. 2020 vai ser um esporte olímpico. E uma informação importante, Maurício, é o segundo esporte mais praticado no Brasil depois do futebol. Isso é importante para o pessoal que gosta dessa modalidade. Para completar, presidente, quero fazer um alerta aqui importante a todos os munícipes da cidade para realizar o cadastro biométrico, obrigatório até o dia 19 de dezembro. Eu vou... 18 ou 19 de dezembro? 19? 19 de dezembro? 19 de dezembro. Vou passar algumas listas, vi que alguns vereadores também já postaram, também é importante a todos passar esse recado no WhatsApp, na internet, família, é importante. Do dia 25 a 29 de novembro, das 9 às 19 horas. Do dia 30, que cai num sábado, das 8 às 14 horas. Presidente, é importante dizer os horários e os dias para deixar gravado na Câmara também, o pessoal acompanhar depois. No dia 1º de dezembro, no domingo, das 8 às 14 horas. Do dia 2 a 6 de dezembro, das 9 às 19 horas. No dia 7 de dezembro, cai num sábado,
das 8 às 13 horas. O dia 8 de dezembro, das 8 às 14 horas. Do dia 9 ao dia 13 de dezembro, das 9 às 19 horas. Dos dias 14 e 15 de dezembro, das 8 às 14 horas. E nos dias 16 a 19 de dezembro, das 9 às 19 horas. É importante, conversei com a Benê, nossa amiga do cartório eleitoral, ela disse que faltam mais ou menos de 30% a 35% para cadastrarem o cadastro biométrico. Tá bom? Muito importante essa pauta. Para finalizar, presidente, falar de um dia importante que ocorreu ontem, dia 25 de novembro, é o dia do combate ao feminicídio no nosso estado, na nossa cidade, principalmente no nosso país. Que é importante essa conscientização, né, o feminicídio, que o pessoal não se importa, mas chega a levar à morte as mulheres, principalmente por serem mulheres. Né, isso é importante conscientizar e repudiamos toda essa forma de violência, principalmente das mulheres. Então, caso algum vizinho, parente, familiar que quiser denunciar, Sueli e Magali, vocês mulheres, Disque 180. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Humberto Serafim. Vereador Eclerson Piumiello. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, quem nos acompanha, breves lembretes. Primeiro, o Caio fez uma excelente lembrança de ontem, o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, importante. Tivemos a eleição do Conselho para membros que participarão do Conselho em Defesa das Mulheres, mostra o compromisso do governo com tudo isso. Mas uma fala importante, ontem nós tivemos uma sessão solene extremamente importante aqui na Câmara, que saudou o Dia do Guarda Civil Municipal da GCM, mais do que uma simples homenagem, mais do que uma simples referência e reverência, foi entregue pelo conjunto, pela Secretaria Municipal de Segurança, pela comissão dos GCMs que prontificaram em fazer este documento, foi entregue à chefia de gabinete do Executivo a minuta da proposta inicial do Estatuto da Guarda. Só para que fique claro o trâmite, foi entregue esta minuta, este esboço, passa pela parte jurídica do Executivo, que vai transformar essa minuta em um projeto de lei. Depois de todos os trâmites no Executivo, com o projeto de lei lá definido, aí sim é remetido para a Câmara e eu colocarei em forma de regime de urgência para os senhores apreciarem. Eu digo isso porque foi entregue ontem. Alguns GCMs me procuraram hoje se já seria votado hoje. Se fosse pela nossa vontade, eu tenho certeza que sim. Já seria votado e provavelmente aprovado hoje em primeira, segunda e já publicado. Mas agora saiu dessa primeira fase da Secretaria, passou ao Executivo pelas mãos do secretário de Segurança Pública, o senhor Jorge Salgado, e pela comissão dos GCMs, que fizeram esse primeiro esboço, foi encaminhado aos departamentos competentes do Executivo, vai passar pela Procuradoria, Jurídico, ATL, que é a Assessoria Técnica Legislativa. Assim que esse projeto de lei estiver pronto e chegar à Câmara, nós daremos ampla publicidade e aí então nós iremos discutir e, se Deus quiser, aprovado. Então, só uma justificativa que ontem foi entregue, dependemos agora da celeridade do jurídico e da Fazenda, por conta da peça orçamentária, para que a Câmara possa fazer o seu papel. Obrigado, senhores. Obrigado, presidente. Vereador Edson Roberto Parra. Vereador Eduardo Vidoski. Vereador Francisco Macedo Bento. Vereador Jander Cavalcante de Lira. Vereadora Magali. Vereador Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Sim, senhor.
Boa tarde, senhor presidente, mesa, nobres pares. Acho que o Jander vai falar bem depois, né, Jander? Você está guardando saliva, é isso? Para falar depois, né? E público presente. Na verdade, eu só quero agradecer aqui aos vereadores que, a princípio, aprovaram o projeto de lei que foi lido agora há pouco, sobre a fixação de avisos em recintos fechados sobre os malefícios causados pelo uso de cigarros eletrônicos. Com a lei antifumo, não só no Brasil, mas principalmente nos países do primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, houve um aumento na propaganda dos cigarros eletrônicos. E esses cigarros eletrônicos, na verdade, não existem grandes estudos ainda sobre os malefícios dele, mas já há casos de mortes nos Estados Unidos, Canadá, onde acontece uma doença pulmonar, pelo menos a pulmonar, chamada bronquiolite. São pequenos brônquios, é praticamente o final são a traqueia, brônquios, e no finalzinho, onde faz a troca gasosa, Dr. Serafim, colega médico que sabe muito bem disso também, e leva a uma fibrose, em alguns casos, indicação de transplante de pulmão. Então, existe uma preocupação muito grande. Exatamente. Exato. O próprio INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, já alerta muito sobre isso. E eu acho que cabe a nós também, por isso que eu fiz esse projeto de lei, para afixar nos recintos, porque jovens, adolescentes e crianças estão usando muito. Como você bem falou, Sidão, é um cigarro eletrônico, tem uma bateria, é um cartucho que pode conter nicotina líquida, água, substâncias solventes, aromatizantes, que dá aquele aroma, glicerina e polipropileno glicol. Na rádio, na Jovem Pan, as mortes que estão acontecendo estão dizendo que não é o aparelho em si por causa do vapor da água, mas o que eles estão colocando junto, colocando misturas dentro, para poder ter outras situações. Exatamente. Então, qual que é a propaganda em cima disso? A mídia trabalhar em cima disso. Então, como o cigarro, a nicotina faz mal, o cigarro tradicional, começaram a investir nesses cigarros eletrônicos. Eu quero aqui frisar que é importante que nós passemos cada vez mais a divulgar os riscos que existem. Sempre se questiona, o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar o cigarro comum? Não. Claro que não. Não há comprovação científica nenhuma sobre isso. Não há evidência nenhuma científica. Isso é uma enganação. E nos Estados Unidos, o presidente Trump resolveu investir 20 milhões de dólares contra esses cigarros eletrônicos. Eu acho que cabe a nós, para que nós divulguemos também no país aqui, e eu acho muito importante levar isso à frente e agradecer mais uma vez por terem aprovado isso. Só para vocês terem uma ideia, temos que agradecer também ao nosso prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Em 2019 agora, dia 30 de agosto, ele sancionou uma lei proibindo fumar nos parques. Pois é, eu também fiz essa interrogação, viu, Sidão? Mas ele sancionou essa lei. Lugar aberto, mas nos parques, cigarros, charuto, o que for. Nos parques públicos, logicamente. Tá? Então, eu acho que agradecer mais uma vez aos senhores pares que aprovaram a princípio, agora aguardar a avaliação das comissões. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Maurício Fernandes. Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira. Vereador Ricardo Andrejuc. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Senhores vereadores, senhor presidente, nobres funcionários, eu não gosto de vir nessa tribuna para trazer assuntos polêmicos, já cansei de falar isso, mas como bom observador que nós, vereadores, somos quando estamos em deslocamento pelos bairros da nossa cidade, pelas avenidas, pelas ruas da nossa cidade, eu percebi
uma coisa muito grave. E essa semana pela Rádio Jovem Pan, que eu escuto bastante, o prefeito de Londres não vai renovar o contrato com o Uber em Londres. Quais os motivos alegados? Não respeitam o trânsito, não respeitam os passageiros, não respeitam as normas de tráfego da cidade. Simplesmente isso, Parra. Eu tenho comigo que todo comerciante, toda pessoa, empresário, respeita o Uber que trabalha, arrisca a vida para ganhar um pouco, para poder levar o sustento para casa. E como eu falei, eu como um bom observador. Senhores, pasme. Eles param o carro no meio da rua, na faixa dupla ou tripla, quando fecha o farol e o passageiro desce. Isso eu presenciei. Achei um absurdo. Esquina da João Pessoa com a Amazonas. Duas moças saíram, uma para cada lado. A que foi sair do lado esquerdo, vinha vir um carro para pegar a última faixa. São 3 faixas, né? Uma que vira e 2 que seguem reto. Ali ia dar um acidente grave com o passageiro. É uma irresponsabilidade o motorista fazer isso. Bom, aí você começa a observar. A minha esposa... Pô, para, você é chato, você não sei o quê, olha lá, você é chato. Gente, a preocupação toda, senhor presidente, é com a segurança dos munícipes nossos. Infelizmente, eles não param no lugar com segurança. Eles param na fila dupla, eles param fora do lugar de estacionamento, eles querem parar de frente o número da casa que a pessoa deu, independente se está vindo o carro atrás, se é uma mão única, se é uma mão dupla. É incorrigível esses caras. É demais. E aqui em São Caetano. Eu estou frequentando a fisioterapia ali no shopping São Caetano, na Rua Terracota. Vocês não têm noção o movimento Uber que tem ali naquele local. É incrível. É incrível. É demais. Os que chegam, os que saem, os que pegam, e chegam para na frente lá do prédio, que não pode estacionar, que é uma mão só, do outro lado são 2 mãos, uma para estacionar zona azul e a outra que vem. Eles param e esperam o cidadão descer do prédio. E ali fica. Então, eu estou vindo aqui me manifestar porque realmente nós apoiamos aqui o Uber, teve aquela polêmica toda, Paulo Botura, aquela coisa toda. Sei que eles precisam trabalhar, mas eu acho que regras, principalmente de segurança, Parra, temos que cobrar. Porque, querendo ou não querendo, a administração da cidade autorizou trabalhar na nossa cidade. Temos uma parcela de responsabilidade com isso também. Porque foi aprovado, foi liberado e ficou por isso mesmo. Então, é incrível, é incrível. Sem contar também, agora que eu lembrei, vagas de deficiente e de idosos, eles param, ficam dentro do carro, esperando uma chamada próxima. Como eles sabem que ali naquele local vai sair muita corrida, então, em vez de eles ficarem andando para gastar combustível, eles vagas de deficiente, nas vagas de idosos, e ficam lá esperando. Então, você percebe a pessoa que vai lá para a clínica, que vai fazer alguma coisa, chega olhando, o cara nem está aí. Então, eu vou tentar fazer uma reunião com o nosso secretário de Mobilidade Urbana, tentar explicar para ele, porque lei existe, só está faltando, na minha visão, um pouco mais de fiscalização ou um tipo de operação para pegar essas pessoas e não multar, mas tentar chamar, fazer uma advertência, tentar pôr no sistema que a pessoa, só para complementar, senhor presidente, para que a pessoa sinta que a cidade não está à mercê deles. Que aqui realmente existe gente preocupada com a segurança do trânsito, com a segurança dos usuários do sistema. Eu não sou contra. Se eu fosse contra, eu não tinha votado na época. Então, eu penso comigo o seguinte, Caio, vimos um erro e se deixarmos isso acontecer com mais frequência, deixarmos esse pessoal trabalhar a la vontade, daqui a pouco vai
ter acidente. Se já não houve, a gente não está sabendo. Porque o que eu vi ali na Rua Amazonas, sem brincadeira, eu fechei os olhos. Okay? Só foi uma opinião minha, uma observação minha, que eu queria passar para os senhores vereadores, e quem sabe os senhores aí nas suas andações aí pela cidade, que o Marcos eu vi sábado aí andando lá, já trabalhando na população aí, né, Marcos? Então, vamos observar, vamos olhar, se de repente realmente constatar, é mais um que vai poder conversar, ligar para o secretário, pedir para ir em algumas regiões da cidade, principalmente nas áreas centrais, perto dos hospitais, perto dos grandes centros comerciais, fazer algum tipo de operação para orientar esses motoristas a seguirem as boas práticas de trânsito. Ok? Obrigado, senhores. Parabéns, vereador. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Vereador Ubiratã Ribeiro Figueiredo. O senhor dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, vereadores, plateia aqui presente, quem nos segue também pelas redes sociais, tempo de eleição, que nós já estamos em tempo de eleição, não é? A eleição já está chegando, faltam 10 meses para a eleição, e quando chega no tempo de eleição, o prefeito ficou 3 anos sem fazer nada, de repente começa a pintar tudo que é UBS, começa a pintar tudo que é próprio municipal, num valor exorbitante, tudo, a maioria deles, se eu percebi, custando 350 mil reais, e aditivados praticamente todos, passam a custar 500 mil reais. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Agora, o pior de tudo, senhor presidente, senhores vereadores, é quando o prefeito não entende da causa, não entende nada, não é? Eu quero ver, aqui o Chiquinho, por exemplo, já vai completar 1 ano que nós pedimos, fizemos uma reunião com o superintendente do SAESA, e ele prometeu que no fim deste mês estaria pronto lá o Chiquinho, com terra e grama, para que os animais pudessem passear sem problema nenhum. Aí eu quero ver se vai estar pronto mesmo dia 30, porque eu vou estar lá. Porque prometeu um monte de coisa, sem saber se vai poder fazer, que eu acho que não vai nem poder fazer, que não vai poder nem estar mais aí no cargo. Então, esse tempo de eleição, ele é ingrato para a população. Porque esse tempo de eleição quer enganar o povo, com um monte de mentira, com um monte de coisa aí. Então é complicado, viu, presidente? Vossa Excelência, não, eu quero esse presidente. Não, eu quero esse presidente. Vossa Excelência sabe muito bem há quanto tempo nós estamos na causa animal. Vossa Excelência sabe disso? Algum tempo, então, presidente. A gente, não é de agora que a gente está cuidando. Então, faz 3 anos que nós, alguns projetos, uns 65 projetos, uns 50 da causa animal, até hoje não foi feito um. O prefeito não fez nenhum. E agora, de repente, é o maior empreendedor na causa animal. Nunca fizeram na cidade uma caminhada. Domingo eles estão fazendo. Não é bonito isso aí? É bonito. Entendeu? Agora, precisa ter coragem de falar de quem é ideia, de quem fez o projeto. Entendeu? Precisa ter essa coragem. Mas não tem, não é? Não tem, não. Ele acha que é o pai da criança. É o, como é que chama? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V. Então, aí fica fácil, né, senhor presidente? Aí é muito fácil. Então, eu espero, entendeu? Que o prefeito Zé, ele... prefeito Zé. Eu chamava o pai dele de seu Zé, né? Ele é Zé também. Ele é Júnior. Então é o Zé. Eu espero só que o Zé tome um pouquinho de consciência das coisas e faça alguma coisa realmente em prol da causa animal. São Caetano,
A cidade está cheia de animal na rua. E as pessoas... O castramóvel... Boa lembrança, presidente. O castramóvel... Sabe o que foi o castramóvel? Foi uma verba que eu pedi, eu solicitei para o meu amigo Ricardo Izar, que eu sou amigo desde o pai dele, e o deputado me deu uma verba de R$120 mil para a compra do castramóvel. Agora, eu quero saber também, eu fiz um requerimento do pai dele, faz tempo. Estou com 70, né, presidente? Então, né? Então, o pai dele já era meu amigo. Então, agora tem gente que fala que foi pai prefeito, que não sabe nada também. Entendeu? O pai foi prefeito, o cara não aprendeu nada. O cara nasceu dentro da política e não aprendeu nada, entendeu? Não aprendeu nada. Aqui, está aqui, na minha esquerda, aqui, ó. O vereador Campanella, está aqui, ó. Esse não aprendeu. Porque o que ele faz aqui nessa casa? Só defende os malfeitos do prefeito aqui. Ele só faz isso aqui. Ele só defende aqui os malfeitos do prefeito. Mas a população está de olho na administração. E o ano que vem... Tempo esgotado, vereador. Tempo esgotado. Não está esgotado, O senhor não. pede para o outro presidente lá, então. Tempo esgotado. Essa população tem que saber disso. Essa população não pode mais ser enganada. E nós não vamos deixar Obrigado, vereador. que engane. Presidente. Vereador, obrigado. Para concluir, vereador. Então, para concluir. Então, senhor presidente, nós não vamos deixar que o prefeito Zé engane a população. Nós vamos fiscalizar tudo. Obrigado, vereador. Entendeu? Obrigado. Então, é isso aí. Encerrado o tempo da explicação pessoal. Passamos à ordem do dia. Com a palavra o segundo secretário para que proceda a leitura do item único da ordem do dia. Processo 488119, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação. Projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de São Caetano do Sul para o exercício 2020. Parecer 132 de 2019/2020. Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Em discussão, o item único da ordem do dia. Em votação, para discutir, vereador. O senhor dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, caros parlamentares, senhoras, senhores, homens e mulheres de nossa cidade que sempre atentamente acompanham a sessão desta casa. Eu quero iniciar a discussão do orçamento nessa primeira votação, mas como uma reflexão para a próxima sessão, já que nós iremos discutir e votar em primeiro turno hoje, mas a votação definitiva será na próxima terça-feira, quando então iremos apresentar algumas emendas, porque lembro sempre de uma frase do maior líder vivo do partido majoritário aqui, que é o PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin sempre dizia: governar é definir prioridades. E o orçamento é o momento da gente definir as prioridades para o ano que vem. O que queremos de São Caetano no futuro e no presente um pouco distante, mas não tão distante, que é a partir do ano que vem. E aí, senhor presidente, vejo que o nosso presidente, de fato, está começando a desapegar a presidência, não sei por que razão, mas
Obrigado, presidente. O senhor, vai ser um orgulho falar com o senhor aqui. E aí eu vejo as receitas municipais e verifico que o nosso município vai depender muito da receita dos impostos municipais, segundo a peça orçamentária enviada pelo Executivo. 53% de toda a arrecadação da administração direta vai vir de receitas de impostos e taxas municipais, ou seja, dos tributos municipais. Diferente do que a gente sempre imagina, que o ICMS, né, que as Casas Bahia, que a Petrobras, é quem sustenta a nossa cidade. Essa peça mostra exatamente o contrário, né, que nós dependemos da área de serviço do município, das empresas que estão aqui e dos impostos municipais. Mas, senhor presidente, eu comecei a aprofundar a leitura do relatório, aí cheguei no SAESA, o nosso Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental. E vejo aqui receitas correntes, 192 milhões. O que são receitas correntes? Como o próprio nome diz, é a receita do dia a dia, que é a conta de água, é a taxa de lixo, é a conta de esgoto. E receita de capital na faixa de 53 milhões, que é receita de capital. Ou é o DAI vendendo um automóvel, vendendo uma peça, vendendo algo que não usa mais, um terreno, ou tomando dinheiro emprestado. Aí eu vou nas receitas correntes, e aprofundei um pouco mais, e veja, senhor presidente, a taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos, que é a famosa taxa de lixo, que foi transferida para a SAESA. O ano passado, atentem bem, munícipes, essa informação, e vocês da imprensa, porque isso é informação importante. Foi de 50 milhões, foi colocado no orçamento, e, segundo a nossa página de transparência, nosso portal, deve ser executado também 50 milhões, serão gastos 50 milhões previstos. Aí eu pego a peça orçamentária para o próximo ano e vejo, senhor presidente, caros parlamentares, por isso que eu estou falando que precisamos de uma reflexão. O valor está em 57 milhões 550 mil reais. Veja bem, nós estamos passando de 50 milhões para 57 milhões. Isso dá um aumento percentual de 14%. 14%. Quadruplicou em relação à inflação prevista. A inflação prevista é de 3,46%. 3,46%. Não tem explicação para isso, senhor presidente. Não tem explicação. Quadruplicou, multiplicou por 4 a taxa de lixo. Além de ser uma taxa injusta na hora da cobrança, que até hoje o governo não conseguiu adequar a forma de cobrar, ainda apresenta um orçamento para o ano que vem, aumentando em 14% o valor da taxa. Ou o governo, tem duas situações, ou o governo de fato, e aí a gente precisa acompanhar isso atentamente, viu, Chico Bento? Você que comigo votou contra a taxa de lixo, nós precisamos atentar bem isso. O Biratã, que também acompanhou naquela votação. Há duas saídas aí. Tem também, claro, o Ricardo André Juque. Obrigado pela lembrança. Desculpe, Ricardo. O Cezinha não está presente hoje, em razão de que hoje ele, ou foi ontem, virou pai, não é isso? É isso que aconteceu. Mas eu acredito que ele está nos assistindo. Há duas razões para aumentar esse valor.
Ou o governo está achando que vai conseguir recuperar uma parte da dívida, porque, atente bem, presidente professor Pio Mielo, há muita gente, e acredito que o senhor já foi procurado, há muita gente que está na dívida ativa em razão da taxa de lixo. Muita gente em São Caetano que não está conseguindo pagar. Então, ou o governo está acreditando que vai executar essas pessoas, obrigá-las a pagar, por isso que ele está prevendo um aumento de 14%, ou então, com tudo de acordo com o que está acontecendo com esse ano, vai ter um aumento real de 14% da taxa. Aliás, aumento real não, descontando a inflação, vai ter aí um aumento de mais de 10%, aumento real, que é quando é acima da inflação. Portanto, é preciso que durante essa semana, no estudo que os senhores irão fazer aqui, com certeza, que todos aqui irão estudar bem o orçamento, para a gente aprová-lo na próxima terça-feira, que a gente aprofunde essa questão e questione o governo sobre esse aumento exorbitante da taxa de lixo. Outra situação que me deixa preocupado na Saesa. Vejam a previsão de gastos com publicidade. 4 milhões. 4 milhões. Eu não sei, vai faltar tanta água em São Caetano para estar avisando o pessoal sobre o corte de água, sobre a falta de água, sobre a execução? Eu não, sinceramente, e comento, vejam o contrato de informática, seção de tecnologia da informação, também no Saesa, 7 milhões e 300 mil reais. Se você dividir por 12, dá mais de 600 mil reais por mês. Que contrato danado é esse de informática? Eu acho que é computadores da NASA, programadores da NASA. É preocupante isso. Vejam, senhores. Não é, senhor presidente, não é fácil. É que não deu tempo ainda de estudar tudo. Aí, a gente caminha um pouco aqui também, agora, ainda nas autarquias, para... Ah, sim, essa é interessante, já que meu amigo aí, o nosso mais jovem vereador, tocou no assunto, né, sobre a questão da mulher. Ontem foi o dia contra a violência das mulheres, né? Vejam a verba para o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. 15 mil reais no ano. Ora, dá um pouco mais de R$1.000 por mês. Como a gente pode combater a violência contra as mulheres com um valor tão pequeno desse tamanho? Senhor presidente, ainda nas autarquias, o Atende Fácil, antes de entrar nas autarquias, o Atende Fácil, estão destinando 6 milhões e 800 mil reais. Eu dividi por mês, dá quase 600 mil reais por mês no Atende Fácil. E aqui não está claro que estão pagando mão de obra. Não traz aqui a rubrica, é só manutenção dos serviços. Não traz a rubrica de mão de obra. 600 mil reais, que conta de água, de luz e de aluguel é o Atende Fácil. Ou o orçamento está errado, ou estão gastando demais. Aí, para você ter seu filho na Universidade de São Caetano do Sul, ele coloca 1.600.000 reais. O que não é bem dizer nada. Muito pouco. O senhor secretário da Fazenda teve aqui semana passada e eu questionei o gasto de 11 milhões da dívida. Aí eu fui estudar, porque ele disse, não, aí dentro está precatória, está PIS, PASEP. Segundo ele, aquele valor de dívida era pequeno.
Mas eu expurguei, segundo o orçamento que nós recebemos. O ano que vem está previsto pagar mais de 9 milhões em juros e amortização da dívida. E é porque a dívida está pequena, segundo ele. Imagine depois do empréstimo de 52 milhões de dólares, quanto a gente não vai pagar. Quanto a gente não vai pagar, Biratã? Agora que a dívida está pequena, já chega a isso aí. Aí eu vou aqui também na Universidade de São Caetano do Sul, já que eu falei em... Sabe quanto ela vai gastar em publicidade? Acho que ela vai fazer vestibular de 2 em 2 meses. 6 milhões. Eu não estou achando aqui que eu gravei. 6 milhões de publicidade. 6 mais 4 saídas já são 10. 6 está aqui, ó. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Publicidade e propaganda, 6 milhões. Aí você pega... Hein? A Câmara é só 1 milhão, senhor presidente. É muita informação para a gente passar. Aí você pega aqui, e agora inventaram, só tem conta assim, outros serviços de terceiros. A universidade tem um orçamento de 190 milhões, com esse serviço de terceiro está previsto gastar, sabe quanto? 48 milhões. Com tecnologia da informação, 3 milhões e 200 mil reais. Dá um contrato de quase 300 mil por mês. Agora, eu não entendo uma universidade que faz pesquisa, que tem um curso de informática, gastar 3 milhões e 200 mil reais num contrato de informática. E a gente viu, o vereador Parra trouxe aqui a informação que a universidade está caindo nos índices por falta de pesquisa. Em vez de gastar esse dinheiro dentro da universidade, com pesquisa, gasta esses 3 milhões com bolsas lá nos alunos de informática e bota eles para trabalhar, para fazer pesquisa. Mas não fazer um contrato desse. Se você somar os dois contratos, dá 50 milhões, dá 30% do orçamento da universidade. Os aluguéis estão aqui. Lembra que eu fiz a denúncia do alto preço do aluguel lá no campus de São Paulo? Está aqui, ó. Por isso que a universidade não dá bolsas de estudo. Por isso que eles justificam que não tem dinheiro. Gastar 50 milhões em informática e outros serviços de terceiros, que ninguém sabe o que danado é. Daí, senhores, a necessidade, só para encerrar, senhor presidente, a necessidade que eu convoco aqui, esta casa, para durante essa semana a gente aprofundar o estudo e a discussão deste orçamento, para a gente dar prioridade ao que a nossa cidade requer e merece. Vereador, e como a minha bancada do PL, a bancada do PP também, nós já estamos elaborando algumas emendas que deverão ser apreciadas na próxima sessão. Eu só fiz aqui, presidente, só mais um tempinho, eu só fiz aqui essa reflexão e levantei esses números, que durante essa semana, esse final, o resto de semana, a nossa bancada, eu, Chico Bento, César Oliva, que deve aparecer por aqui, depois de fazer carinho ao seu novo filho, e o Biratã, estaremos trabalhando nessas emendas. Eu apresentei os problemas e na próxima terça-feira nós vamos apresentar caminhos. As emendas são caminhos para a gente tentar resolver esses problemas. Para a administração não errar. Senhor presidente, por volta de umas 30 emendas a gente acredita que seja por aí. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Umas 30. Obrigado, vereador Jander. Mais algum vereador inscrito para discussão? Abro os encaminhamentos. Então, encerrada a discussão e o período de encaminhamentos, coloco em primeira votação a peça orçamentária para o exercício de 2020.
Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada, pois não? Só para justificar. Aprovado de forma unânime em primeiro turno. Lembrando, só lembrar o público que nos acompanha, que apenas, só para deixar ponto de esclarecimento, vereador, que apenas na segunda votação, também de pauta única, em respeito ao regimento na próxima sessão, que pode ser apresentados as emendas. Lembro que a Comissão de Finanças, pelo Eduardo, receberá as emendas até a próxima quinta-feira, às 17 horas, é isso? Até às 18 horas, vou repetir. Lembrando que as emendas poderão ser apresentadas à presidência da Comissão de Finanças, o senhor Eduardo Vidowski, em seu gabinete, até quinta-feira, às 18 horas, para que na sexta-feira a comissão se reúna, busque os pareceres das emendas, para que na próxima terça-feira, em segunda votação, apreciamos a peça orçamentária com as devidas emendas. Para justificar, o senhor dispõe de 5 minutos. Não, o senhor já esclareceu, é porque algum município pode dizer, bom, o Jânio, a oposição, o Chico, o Biratã, o César, apresentaram vários problemas e questionamentos sobre o orçamento. E agora voltaram favorável. Exatamente o que o senhor falou. Nós votamos favorável porque só na próxima terça-feira é que podemos apresentar a emenda que é a correção desses problemas que a gente identificou. Para ficar bem claro isso, para quem não entende a mecânica e a forma de trabalhar que a Casa e a lei determina. Muito obrigado. Obrigado, então, vereador Jander. Já votamos, vereador? Respeito a forma democrática e forma unânime que foi debatida em primeira votação. Obrigado, vereador Ubiratã, pela compreensão, responsabilidade, respeito e voto favorável à primeira peça do orçamento de forma unânime. Obrigado, Nós vamos vereador. Apresentar as emendas, senhor presidente. Iremos aguardar, é nosso papel. Peço à Comissão de Justiça e Redação para que se encontre, faça uma reunião extraordinária na próxima quinta-feira, para que possa apreciar projetos de relevância. Aí a Comissão de Finanças, que já estará reunida na sexta-feira, para apreciar as emendas, também já aprecia outros projetos que foram lidos hoje. Estou pedindo celeridade por conta aí do aproximar do recesso e encaminha aí os devidos pareceres, para que em momento oportuno a gente possa compor a ordem do dia até o final dos trabalhos. Convido a todos para que na próxima quinta-feira também tenhamos a sessão solene prevista em lei ao dia do policial militar. Nada mais havendo, com a graça de Deus, tudo bem com esse pendrive, vereador Chico Bento? Com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.